Vamos para a apresentação do aluno Francisco, conhecido como Neto. Neto, sinta-se à vontade. Gostaria de registrar aqui a presença de Érica Francisca, assistente social do Instituto Odara. Érica, me corrija se eu estiver errada. Eu não estou vendo você. Me corrija se eu estiver errada. Cadê Érica? A senhora está certíssima. A senhora está no céu. Como a gente fala popularmente. Mas, gente, eu tenho um grande prazer em receber Érica em uma banca avaliativa de TCC e um grande prazer em dizer que Érica foi minha aluna, foi minha orientanda, hoje uma grande profissional que exerce com maestria a profissão lá no Instituto Odara, né, Érica? Seja bem-vinda, estou feliz. Obrigada, Pro. Andréa, também fique à vontade. Neto pode iniciar. Já estou contabilizando e vou contabilizar o tempo de vocês também, tá, banca? Senão a gente termina hoje meia-noite. Vamos lá, Neto, à vontade. Posso começar, né? Sim. Estão vendo o slide? Sim, Neto. Então vamos lá. Chegou a hora. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, a professora Alcimar Meirelles. Gostaria também de cumprimentar a professora Andréa Macedo e a assistente social Érica de Souza. Venho aqui hoje apresentar o meu trabalho de conclusão de curso de bacharelado em serviço social pela Faculdade Visconde de Cairu, cujo tema é As Mulheres Negras de Axé e suas contribuições sociais em suas comunidades. Meu nome é Francisco de Assis Neves Neto e minha orientadora é a professora Alcimar Meirelles. Apresentação e justificativa. Para mim foi um desafio e é um desafio muito grande lidar com essa temática, mas o que me motivou a trabalhar esse artigo é por experiência enquanto criança e adolescente de ter presenciado várias vezes a questão da intolerância religiosa e do racismo contra essas mulheres. Eu nunca consegui absorver e entender como a sociedade discriminava e maltratava tanto essas mulheres, que, ao meu ver, eu percebia que só faziam bem à sociedade. Vale pensar também e refletir na questão desse processo histórico de violência e de submissão que essas mulheres passaram, que eu também trago nesse artigo. Essa violência e submissão vivida por uma sociedade racista e desigual. É importante também ressaltar a ressignificação no que se refere à religião de matriz africana, que é tão estigmatizada e negligenciada por parte da sociedade e do poder público também. A metodologia que eu trago na minha pesquisa é de caráter exploratório, GIL 2008. Eu trago também uma abordagem qualitativa que, segundo o Minayo e Sanches, é aquela abordagem que o pesquisador ele observa o seu pesquisado e, a partir daí, ele retira os seus resultados. Essa entrevista foi com 8 mulheres negras e 8 casas de axé distribuídas entre os municípios de Salvador, região metropolitana de Salvador e Recôncavo Baiano. O problema do meu artigo é quais as contribuições sociais das mulheres negras de axé em suas comunidades. O meu objetivo geral é identificar as contribuições sociais das mulheres negras de axé em suas comunidades, e os específicos são compreender o processo histórico da mulher negra de axé na sociedade, discutir a construção social das mulheres negras de axé, apresentar as suas contribuições com relação ao desenvolvimento social e coletivo de suas comunidades. O referencial teórico, eu trago aqui o axé na vida das mulheres negras. Para entender um pouco esse referencial, é preciso entender o que significa essa palavra axé. Segundo Maurício George, 2009, ele traz no seu livro O Candomblé Bem Explicado, o termo que eu achei mais coerente em relação à palavra axé. Ele retrata e nos traz a questão do crescimento. A palavra axé ela significa crescimento. Então, tudo que se refere
ao crescimento, à evolução do homem, à evolução, ao aprendizado, é ligado à palavra axé. Podemos compreender também que é a energia, o poder, a força presente na natureza e nos seres humanos. Santos, 2014, ele traz a questão de como essas mulheres se valorizam e têm a sua autoestima elevada através do axé, através da religião de matriz africana, trazendo a ela o poder feminino e a sua cidadania. Os referenciais teóricos que eu trago agora é a construção social das mulheres negras de axé em suas comunidades, né? Em relação à mitologia, Siqueira 97, ele é claro quando ele fala que a força dessa mulher é tão grande que ela perpassa, ela sai da sua zona de conforto, sai dos terreiros e vai até as fronteiras para seguir, para tentar conquistar políticas públicas para as suas comunidades. Ou seja, elas não se acomodam em estar no seu ambiente, no seu refúgio, mas elas percebem que a partir da sua interação com o poder público, com outros setores, ela pode trazer políticas públicas para a sua família, para a sua comunidade. Vale lembrar também que Rufino, 97, ela é uma negra, escritora, Alzira Rufina, ativista, e ela traz em seu artigo, que está também citado no qual eu falo, a questão da mudança, do fortalecimento da autoestima dessa mulher a partir do seu processo histórico. Entendendo esse processo histórico, que essa mulher ela consegue reconhecer o seu potencial de transformação na sociedade. Outra autora que eu acho bastante interessante frisar é de Jamila Ribeiro, quando ela também é uma escritora negra do movimento feminista, e ela traz a questão do ativismo negro no termo empoderamento. Esse empoderamento que ela fala não é só ligado à única mulher, mas ela fala no empoderamento do coletivo, é trabalhar essas mulheres, no geral, mulheres negras, como pessoas que têm que se autoafirmar diante da sociedade, diante do racismo, diante de tantas agressões que o Estado tem para com elas. Os resultados dessas discussões, aí aqui eu poderia citar alguns exemplos da minha pesquisa, mas infelizmente o tempo não dá, mas eu gostaria de falar que essas mulheres, em sua maioria, relata que a intolerância religiosa é um dos fatores de apreensão, ou seja, a tolerância religiosa fazem com que, muitas das vezes, essas mulheres não consigam dialogar nem com o poder público, nem com o terceiro setor, devido ao preconceito, à intolerância, à questão da imagem que essas mulheres têm para a sociedade, que foi imposta para a sociedade. Há algumas décadas atrás, uma da minha pesquisada relata que aconteceu uma feira uma feira no bairro daqui da Liberdade, em Salvador, e ela conseguiu, eu trago esse momento, esse exemplo, para a gente ver quanto é importante como essas mulheres conseguem dialogar com o poder público. Ela conseguiu fechar uma rua para que essa feira pudesse adentrar na sua comunidade. E se a gente analisar no sentido de trazer esses benefícios, chegou até a sociedade várias políticas como educação, segurança, política de assistência, de previdência, onde tiraram as dúvidas, e também de tipo de recreação para as crianças. É importante também, elas relatam a questão do empoderamento do povo de Axé, né, o fortalecimento dessa religião. Elas falam que quando esse povo tem o empoderamento, tem o conhecimento, tudo se transforma. Tudo chega com mais facilidade. Elas falam também da questão do ensinamento do candomblé, da religião, quanto é importante para respeitar a natureza, respeitar o ser humano, respeitar o próximo, e respeitar também a questão da ancestralidade, ou seja, aqueles que já passaram por elas têm e perpetuam esse respeito. E o axé, o ilê, ele tem um respeito dentro dos seus fiéis como um espaço sagrado. Considerações finais. Aí aqui eu trago a questão da mulher negra como um agente transformador social. Aí eu poderia citar um do trecho do livro Cidade das Mulheres, que eu acho bastante rico e louvável nesse momento, quando ela fala que a mulher é a força criadeira que dá coragem e confiança para a solução dos problemas. Essa solução dos problemas não é só material, não é só dinheiro, matar a fome, mas também está sendo referente à questão espiritual, porque muitas das vezes essas mulheres nessas comunidades, elas são vistas como mães, como esposas, como os médicas, aliás, como professoras, como psicólogos. Então,
essa mulher ela tem um papel nessa comunidade que vai para além de um turbante ou de uma conta. Nesse artigo também, eu acho importante a relevância desse artigo para o assistente social em geral, o serviço social, porque através desse reconhecimento, o assistente social ele pode usar da dialética, né, entre o poder, o Estado e essas comunidades que muitas vezes, pelos seus condicionantes, não têm essas políticas alcançadas. Ou seja, usar um pouco da intermediação. E eu, enquanto futuro profissional, enquanto futuro assistente social, eu posso ver e posso ser demandado a qualquer momento pelas expressões da questão social dentro dessas comunidades. E posso compreender que essa mulher é um elo forte entre eu, profissional, e essa comunidade, porque muitas das vezes eu não vou conseguir em certas comunidades, e essas mulheres estão lá. Outra questão relevante nas minhas futuras intervenções cotidianas enquanto assistente social por exemplo, me deparar com uma intervenção em um usuário que esteja em situação de vulnerabilidade e não conseguir chegar até ele. E essas mulheres têm a condição de fazer esse elo, essa ponte entre o profissional e essa comunidade, ou até a própria família. Essas mulheres negras de axé podem ocupar um caminho vivo, podem e ocupam também, né? Um caminho vivo de acesso à informação, formação e serviços sociais e de saúde ou de outras políticas, como dependendo das demandas do local. Aqui eu trago o apêndice, que é um roteiro de entrevista, lembrando que elas ficaram muito à vontade para falar em outros sentidos, não só essas 12 perguntas. Aqui são alguns dos meus referenciais. E aqui eu agradeço imensamente, venho aqui agradecer a Lodumare, a Deus, aos seres evoluídos que norteiam a minha busca por me tornar cada dia mais uma pessoa melhor, mais humana, aos meus familiares, amigos e colegas, às mulheres entrevistadas pela disponibilidade e por me proporcionar uma experiência tão rica, tão cheia de afeto, tanta energia boa e de força, me fizeram chorar muito ali no Rio, em Cachoeira, depois de tudo isso que aconteceu. A Robson José da Silva, um assistente social do estado do Tocantins, que está presente, meu eterno agradecimento, ele é meu eterno inspirador, homem íntegro, de uma conduta ética que eu nunca vi na minha vida, uma pessoa desse jeito. E a todos os meus professores que fizeram parte de minha trajetória acadêmica, de toda a minha história de vida, pela inspiração e conhecimento, em especial a Faculdade Top em Palmas, Tocantins. Quando eu cheguei em Salvador, a Faculdade Maurício de Nassau, e estou concluindo o curso na Faculdade Visconde de Cairu, Umbutu e meu Modupé. Obrigado. E estou à disposição para alguma interrogação, alguma coisa. Linda apresentação, Neto. Gente, parabéns. Tá. Eu pensei que eu tinha falado, ninguém tinha ouvido. Não, foi linda a apresentação. Volte aí na tela para a gente ver você. Vou passar a fala vou fazer as honras da casa, André, e passar a fala para Érica iniciar, certo? Érica? Olá! Oi! Ai, gente, que massa, que legal estar aqui com vocês. Agradecer, né, o convite de Alce e de Neto, aí, companheiro de luta, irmão ancestral, que me convidou para estar nessa banca. E assim, já tinha falado com ele antes, né, que a gente já tinha batido um papo sobre a escrita dele. E muito axé, né, Neto? Assim, axé significa força, você foi bem forte na sua escrita e, como eu falei anteriormente, uma escrita sensível, uma escrita cuidadosa, muito gostoso de ler, né, o que você escreveu. Agora, na sua apresentação, você falando para a gente, né, que a gente lendo, a gente percebe uma coisa, quando você vai falando todo emocionado e trazendo a sua sensibilidade também para o trabalho, a gente entende as coisas de forma mais tranquila, né? Eu estava lendo e eu fiquei com algumas dúvidas, no sentido, logo no ponto 3, que você fala do axé na vida das mulheres negras, e aí eu fiquei ansiosa lendo, e eu achei que você ia contar um pouquinho a história de Iadetá, Iacalá e Anassó, né? Que foram as 3 negras escravizadas que vieram e plantaram o axé
aqui em Salvador, ali no Espaço Cultural da Barroquinha. Eu imaginei que você fosse falar um pouco sobre isso, né? Quando você fala de mulheres de axé e das contribuições sociais. Então, nesse tópico, eu achei que você fosse trazer essas 3 mulheres negras para contar, né? Como é que elas vêm, como é que elas se agrupam na Barroquinha, como é que elas plantam o axé ali no Espaço Cultural da Barroquinha, e depois elas saem para o terreiro da Casa Branca, que você coloca no seu trabalho, né? Que foi o primeiro, que é o Iliaxé e a Naçoká, que você coloca no seu trabalho, e depois elas vão se distribuem, né? Vai para o Iliaxé, o Bofujá, e vai para o terreiro do Cantuá, que são os terreiros mais velhos de Salvador. Então, eu fiquei muito ansiosa por ouvir isso, né? Por você descrever isso. Mas entendo também que a escrita não deixa a gente evoluir tanto como a gente quer, né? Poucas páginas, é um artigo, e talvez para uma especialização aí você aprofunde mais. Mas queria dizer a você que eu fui para referências bibliográficas, que eu fiquei lendo e pensando, será que ele vai usar Denise Ribeiro nessa escrita? Porque tem tudo a ver com o que Denise escreveu no artigo dela, Feminismo Negro e as Mulheres de Axé. Aí você vem, traz um tópico de Denise, que foi também um trabalho de entrevistas, né, com mulheres de axé, e eu fui homenageada na época, me senti privilegiada de participar dessa entrevista com Denise, que foi falando como nós, mulheres de axé e feministas, né, negras, trabalham e se identificam dentro desses espaços. Eu fiz muitas anotações, mas assim, como a gente tem pouco tempo, eu depois falo com você, Alci, com o Neto também. Eu fiz vários tópicos e vim trazendo as questões dos terreiros que trabalham, né, que, além de construir escolas, tem consultórios médicos, tem biblioteca, que é esse trabalho que você fala de agente de transformação. Mas aí eu trago só uma interrogaçãozinha, nada para acrescentar em trabalho, não, nada, só para o público, né, que está aqui assistindo a gente. Você vê como é o racismo, como o racismo funciona de forma estrutural, né? Porque com as mulheres de axé, a gente enxerga e determina alguns lugares que elas precisam ocupar, né? E aí a gente fala de agentes de transformação, de agentes sociais, né? E é um espaço importante que elas lideram e que a gente acha que elas continuam, né, se adaptando a situações de mudança. Mas por que a gente não consegue enxergar essas mulheres enquanto defensora dos direitos humanos? Né? A gente a gente acha que... Como é que eu posso falar, gente? Assim, essas mulheres, elas também desenvolvem um trabalho de direitos humanos, mas a sociedade, se a gente não consegue enxergar aquele corpo negro, né, de mulher de axé, enquanto uma defensora de direitos humanos, enquanto uma defensora que vai defender a liberdade fundamental do seu povo, da sua comunidade, que o que faz, na verdade, as mulheres de axé, né, as mulheres negras de terreiro. Então é isso, Neto, assim, eu adorei a sua apresentação, adorei a sua escrita, eu acho que você pode sair escrevendo aí, para uma especialização, mestrado, eu acho que vai arrasar. Sucesso aí, muito axé para você. Obrigado. Terminei, Tite. Pronto, eu ia falar Tite. Obrigada, Érica, beijo. Vou passar para a professora Andréia. Érica, quero agradecer também de compartilhar contigo esse momento muito especial, acredito para todas nós, viu? Quero ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Alcimar, me permita passar 1 minuto somente, porque essa questão com o Neto já foi gerada, eu participei dessa concepção desde o início dele lá na Cairu. A gente conversava muito, dialogava sobre esse tema, essa proposta, inclusive eu sugeri alguns nomes, até lá no Recôncavo também, onde ele esteve, e fico muito feliz de ver o desenvolvimento. Eu fiz várias anotações, mas pela questão do tempo, eu só quero dizer, Neto, que você é brilhante, você superou as expectativas, e eu acho que isso tem que ser divulgado pelo CEAL também, e para que as mulheres de axé tenham acesso, inclusive eu vou sugerir isso depois à professora Alcimar, que a gente possa fazer essa publicização. Bom, você abordou no seu texto a questão de gênero e raça, você falou do matriarcado,
desse protagonismo feminino, que é muito importante a gente destacar que toda casa de axé existe um protagonismo feminino, né? Você, Neto, me lembrou Pierre Berger quando você traz a educação e a religião. Porque mais do que ninguém, você sabe falar sobre o que você está escrevendo, porque você faz parte dessa realidade. Então, a educação sofreu a prisão epistemológica muito cedo nesse processo de educação. O que acontecia fora do ambiente escolar era considerado como senso comum ou algo desvalorizado. Já, né, para interagir, ele antecipou, ele buscou beber dessa fonte, e ele traz o papel da educação dentro da religião, quando ele aborda a interseccionalidade, que a gente pensa com a Cotirene, quando você fala das políticas públicas, de educação, assistência social, habitação, já que essa interseccionalidade é a sobreposição dessas identidades sociais, identidades essas que a mulher, a Iaxé, a Ialorixá, a mãe de santo, ou as outras mulheres de santo, elas passam a ser só sacerdotisas, elas passam a ser ativistas sociais, agentes de transformação social dentro da sua comunidade. Esse ciclo intergeracional, essa coisa de você conseguir passar para a sua filha, para a sua prole, a importância com o meio ambiente, a importância com todas as outras situações, em um terreiro de axé, como você falou, e ler. Você colocou, eu falei para a professora Alcimar, que você colocou, na verdade, as terminologias, para quem não conhece, quem não é da verdade do axé, lendo a sua obra, vai compreender perfeitamente os utilizados. E as entrevistas, para mim, foi o ponto forte. Você está entrevistando as pessoas que estão ali, que são, na verdade, os atores do processo. Parabéns. Olorum Odubé. Axé. Professora Vamos Simar. lá. No mesmo momento em que nós estamos assistindo as apresentações, estamos conversando aqui no Zap com os professores para já adiantar as avaliações, né? Mas, enfim, Neto, parabéns, você fez uma grande apresentação. Neto, foi um desafio muito grande para mim, porque eu conheço pouco da temática, embora já tenha orientado um TCC próximo, um TCC na mesma temática, mas com um direcionamento diferente, mas, assim, foi um grande desafio. Um dos maiores desafios foi que uma vez ele chegou para mim e falou: quando eu encosto em você, eu passo mal porque eu tenho medo de vocês. Gente, eu fiquei arrasada com isso. Fui para casa assim arrasada e assim. Eu não aguentava mais você riscando as coisas. Ele criou um meme, né, com minha foto, espalhou para todo mundo esse meme. Então, assim, eu fiquei arrasada, fui para casa, e isso acabou me provocando uma série de pensamentos. Eu digo, meu Deus, o que é que eu tenho feito? Como é que eu estou agindo? E, assim, de qualquer forma, querendo, mesmo me arrasando naquele momento, mas isso é bom, porque isso faz a gente avaliar nosso trabalho, né? E eu agradeço também por isso. Então, assim, eu só tenho a parabenizar. Posso falar uma coisa rapidinho? Pode. Eu queria. Porque como o tempo, a Érica de Souza, como o tempo era muito pouco, não dava para mim falar todas as relevâncias que esse trabalho, na minha visão, tem. Como, por exemplo, falar da questão do material didático, falar um pouco da historicidade do candomblé dentro da religião em si, no contexto geral, mas infelizmente não dava. Tá bom, por enquanto tá bom. No final, eu quero agradecer um negócio. Bora lá. Pode agradecer agora e aí nós vamos... Posso agradecer? Então tá bom. Eu gostaria de agradecer a todas e todos. Eu já percebi aqui, eu estou olhando aqui do lado, é porque eu estou vendo quantas pessoas estão entrando. Eu já vi que meu babalorixá está presente, sua bênção, meu pai. Eu já vi que tem pessoas da família, o pessoal do Tocantins, Sol, Robson, o pessoal lá de BH, que graças a Deus estão me prestigiando. Muito obrigado. Eu tenho isso porque eu devo a vocês. É como eu falei no final do texto. O Ubuntu é a filosofia africana que eu sou o que eu sou porque vocês me fizeram ser assim. É só isso. Parabéns. Bom, agora nós vamos finalizar, né, as avaliações. Professora Andréia e Érica vão fechar o microfone e a câmera. Andréia, a gente se fala pelo Zap. Érica, se você quiser também, a gente pode fechar pelo Zap para ser mais rápido. Eu até já mandei uma mensagem para você aqui, para a gente finalizar e retornar. Tá certo. Fechar meu microfone, senão vocês vão ver eu choro.
Chora não, bebê. Foi rápido demais. Nós já tínhamos iniciado uma discussão com relação aos trabalhos, então as avaliações têm sido mais rápidas. Então, vou ler a ata, certo, Neto? Aos 13 de junho de 2020, ocorreu, de forma online, a apresentação do trabalho de conclusão de curso, intitulado As Mulheres Negras de Axé e Suas Contribuições Sociais em Suas Comunidades, realizado pelo discente Francisco de Assis Neves Neto. Os membros da avaliadora, professora Andréa Macedo e Érica Francisca, avaliaram e consideraram o trabalho aprovado. Sem mais, lavramos a seguinte ata, que segue assinada por mim e pelos demais membros da banca. Aprovado com louvor. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Seguimos a